Tá gravando isso também? Na janela. Qual é o nome desse quadro? Esse aqui é a versão 1. Versão 1 e versão 2. Qual é o nome do quadro? Vai ser a janela mesmo, né? Janela 1 e janela 2. O Simba começa na janela. É um bom motivo, né? Um bom começo. Quem que é essa pessoa aí na janela? Esse aí sou eu mesmo, quando eu tinha entre 4 e 5 anos, né? O pessoal fazia os bailinhos lá, nessa casa aqui. Onde era essa casa? Era na Porteira Preta, né? E essa casa aqui, número 5, era a casa da Dona Senhorinha. A Dona Senhorinha era uma espécie de matriarca da comunidade, né? Ela batizava, acho que 95% das crianças, ela que batizava. Ela tinha um pouco de poder aquisitivo maior do que todo mundo. Então, Dona Senhorinha era a matriarca. E a Porteira Preta era o quê? Era uma antiga colônia de fazenda desativada e o pessoal começou, né, morar lá, mas o pessoal não era exatamente uma favela, porque o pessoal pagava aluguel, né? Um tal de seu Arthur pagava aluguel e morava lá. 98% era de negro, e tinha alguns brancos, né? Branco que morava lá era branco pobre e duro, né? Então, e negro, né? E negros. Então, como sempre, Dona Lares tinha sempre uma desculpa para fazer baile, né? Bailinho, né? Bailinho não, porque isso aqui era um bailão, né? Eles faziam os bailes, batizado, casamento, ajuntamento, ou qualquer coisa era desculpa para se jogar uma areia no terreirão e armar umas barracas de bambu e encerado de lona, né? Aquela lona mesmo, não era esse encerado de plástico, não, era a lona mesmo, aquela lona marrom não, essa parda, né? E que música que tocava nesses bailes aí? Lá tocava muitos, né? Por exemplo, eu lembro bem de uma que falava assim, chegou a primeira escola de samba, escola que não tem igual, pelo som da bateria, até parece o batalhão naval, chegou. Essas aí. Eu também estou aí, que há. Também estou nessa boca, do Geraldo Pereira, né? Geraldo Pereira, de Dorival Caymmi, né? Marina Morena, você passar tudo, mas faça um favor. Não pinte esse rosto que eu gosto e que é só meu. Eu já lhe pedi muitas coisas, você não arranjava outro igual. Desculpe, Marina Morena, mas eu estou de mal. E a criançada ficava olhando da janela ou ia lá também? Não, o único que ficava na janela era eu, porque aqui embaixo, a negrada, a maior parte das crianças. Falou, querido. Falou, obrigado, viu? Obrigado. Falou. Então as criançadas ficavam. Eu é que tinha essa mania, eu ficava trepado nessa janela aí, rapaz. E por causa dessa janela eu tenho morro de medo de dentista até hoje, né? Que eu caí da janela e fraturei, acho que o osso, quebrei uns dentes. E aí fui no médico, o médico falou que tinha que arrancar 8 dentes, senão ia apodrecer tudo o maxilar. E aí minha mãe levou, e a minha mãe era uma pessoa muito simples, né? O médico, para economizar a anestesia, falou para ela que era muito novo, tinha 5 anos nessa época.
era muito novo para tomar anestesia, me arrancaram 8 dedos na marra. Você criou um trauma que eu só de sentir cheiro de dente. Por isso que eu tô com dente. Eu morro de medo. Agora eu vou ter que ir, né? Não tem outro jeito, né? Então, claro que eu fui no dentista esses anos todos, mas eu podendo evitar, né? Eu evito que eu morro de medo. E você ficava com vontade nesses bailes? Podia entrar lá? Como é que era? Não, eu podia, né? Mas eu só ia quando meu pai e minha mãe iam dançar também. Aí ia lá e ficava sentado, né? Eles tinham uns bancos assim que ficavam em volta do terreirão e as crianças ficavam sentadas ali enquanto o samba roncava lá, o pessoal dançava, né? Então, e eu gostava muito de música porque eu fui desde pequenininho, acho que meu pai tocava cavaquinho, gostava de cantar um pouco também, tocava um caixote lá, e tocava um caixote. E a minha mãe, quando estava lavando roupa ou então fazendo comida, ela cantava muitas músicas, né? Então, eu acostumei. Isso aí foi minha vida, o negócio da... E a Porteira Preta ficava onde em Campinas hoje? Então, é lá no Cambuí, né? É uma quadra que tem lá, Coronel Quirino, Carlos Guimarães e... Coronel Quirino, Carlos Guimarães, Rua dos Alecrins e Maria Monteiro. Naquele quadrado ali, de que fazia a Porteira Preta era ali. Ela se estendia mais, né? Mas as casas mesmo, porque lá antes, quando eu mudei mesmo lá, quando eu mudei não, porque eu nasci lá, né? Mas eu saí, quando meu pai foi pro quartel, eu mudei, fui ficar, acho que não podia pagar aluguel, então nós fomos morar na casa da minha avó, no Taquaral, né? E eu não lembro dessa época, só quando eu lembro já do meu pai, já de farda, mas quando eu voltei, que meu pai saiu do quartel, aí eu voltei, então eu lembro que naquele tempo era onde a Rua dos Alecrins, não tinha Rua dos Alecrins, né? Era pomar, ainda tinha muita fruta lá. Então a Porteira Preta era também uma chácara, né? Depois derrubaram tudo o pomar, passaram rua, só ficou as casas de colônia, de tijolo à vista, esses tijolos. E esses bondinhos aí passavam lá perto? Lá passava lá, tinha o canal, né? Aquele canal da Arozinho Maia, do lado de cima, como direção do Taquaral, os canais, passava o bondinho, passava esse bondinho que ia para Souza, e um pouco mais para cima passava o trem da Mujana, que ia para Minas, né? Para Rio Branco Preto, Minas, né? Então eu ficava vendo aquilo, a maioria das crianças gostava de trem, né? Eu gostava de bonde, até hoje eu gosto de bonde. E você sabe de história de quando formou lá ó, a Porteira Preta? Não, isso eu não sei, isso eu gostaria de ter sabido, né? Eu sei da onde que veio esse pessoal que estava lá? Eu francamente, a minha família veio do lado do meu pai, veio da Bahia, da minha mãe veio do Ceará, né? E eu francamente isso eu não sei. Inclusive eu sei que o Cambuí chamava Frontão, né? Antes de chamar Cambuí era Frontão, né? Frontão, mas eu não até aí não consegui chegar não. E quando que terminou? Lá, como é que terminou? Então, começou a prefeitura desapropriou, não, a prefeitura desapropriou não. Acho que o dono vendeu os terrenos e começaram a derrubar as casas em 48. Que, né, aí derrubou a casa que eu morava, né? E mais algumas que tinha ali perto. É a parte de baixo da Porteira Preta, que era essa parte aqui, ó, né? E a outra parte de cima aguentou até os anos 50. Se não me engano, até 52, 53, por aí eles aguentaram, mas também depois derrubaram tudo. Hoje é casa de classe média lá, condomínio de alto padrão e tal, não tem mais nada. E um pouco para lá praticamente na mesma região, tinha Barroquinha também, que pelo visto lá devia ser cocheira, né? Porque depois que desativou a fazenda, as pessoas moravam, as pessoas alugavam
isso na Barroquinha, um pouco mais para baixo, eles alugavam aquelas, não sei se é cocheira que chama, aquelas coisas bem pequenas, o cavalo não pode nem deitar, o cavalo fica de pé, de tão pequeno. Uma baia, né? É baia que chama, né? Sim. Pois é, meu pai mesmo, depois que ele separou de minha mãe, um pouco antes de morrer, ele morou numa dessas baias aí. Era terrível, rapaz. A higiene era terrível, então, porque você não tinha banheiro, você não tinha... Era tudo na base do mato, né? Era bem desassistido, né? O pessoal fala de favela hoje, né? Mas a favela pelo menos tem sanitário, né? Ou daquele jeito, mas tem. Lá na Porteira Preta não tinha. As mulheres tomavam banho de bacia e os homens saíam da Porteira Preta e iam tomar banho na Lagoa Taquaral, né? E lá o senhor falou que morava muito preto, né? Tinha outros lugares que concentrava assim? Negros? A maioria dos cortiços tinha muita concentração, a maioria de concentração de negro, né? Então... Tem outro quadro que vai falar dessa coisa dos cortiços, assim? Tem, né? Aí depende do... Não, se quiser passar para outro, ou se quiser falar mais alguma coisa do que você lembra lá da Porteira Preta, aí, além do que você já disse. Na Porteira Preta, isso, né? Então, aquela coisa de... É por isso que tem a ver com o samba, né? Por causa da festa. E tinha um bloco lá que... O bloco não era exatamente de lá, mas o cara que era o presidente do bloco, ele era frequentador da Porteira Preta. Ele tinha uma... Pode-se dizer... Porque ainda deve ter gente viva aí, né? Ele tinha um caso lá, né, com a mulher lá, teve filho, e ele frequentava muito lá, e de vez em quando, e o marmiteiro, esse bloco, ele foi lá, eu lembro que ele saiu da Porteira Preta um ano, né, e esse cara, o presidente do marmiteiro, ele de vez em quando, ele ia lá com o pessoal, não no carnaval, até fora do carnaval, ele ia lá com os pessoal tocando, eles entravam lá na... tem um quadro aí que tem a ver com isso, né? Os caras iam lá, né? Esse cara, essa pessoa, ele tocava uma sanfoninha lá, né? E tinha um irmão dele que tocava uma colher, o filho tocava uma caixinha, 2 colheres, né? Ele fazia um movimento com a mão lá que dava... Esse cara era danado, né? Uhum. Então, uma coisa que tinha muito antigamente, hoje não tem mais, um dia eu falei pro TC, o TC mandou até um artesão fazer, era tamborim quadrado, né? Porque o tamborim quadrado é fácil fazer, né? Eles pegavam couro de gato, matavam o gato, esfolava e aí curtia aquele couro, pegava as tábuas e tal. Então o tamborim era pregado né, fazia um tipo de como é que se fala? Como é que é o nome? Isso aqui, chassis, que não faz da tela, né? Uhum. Só que era pequeno. E aí eles pregavam o couro, e aquele couro, quando chovia ou fazia muito frio, ele murchava, o som desafinava o tamborim. Aí eles pegavam, faziam uma fogueira e punham ali até esquentar de novo, o couro enrijecer e metia bronca no... E tamborim quadrado, né? Tamborim quadrado, é muito interessante, né? E o samba que tocava nessa época era igual ao de hoje ou não? Não, era diferente, eu acho, na minha opinião. Esse negócio de velho, a turma fala que velho só gosta do que é antigo, é que antigamente era melhor mesmo, né? Essa figura que eu estou dizendo, que está na sanfona, eu estou preocupado em falar o nome dele porque tem descendente, né? E essas coisas é bom você não mexer, né? De coisa que... Esse cara, ele ia lá na Porteira Preta, quando tinha baile ou qualquer coisa lá, ele pegava aquela sanfoninha e tocava lá uma música. Ô nega, cadê o meu? Oi nega, cadê o meu? Você deu pra todo mundo, minha nega, só pra mim você não deu. Oi nega, cadê o meu? Aí eu falei pra minha mãe, o que a nega não deu? Eu imaginava que a nega
era doce, que as festas, naquele tempo não tinha cerveja, era doce, era anisete, né, que é um tipo de licor, não sei se você conhece, anisete. Anisete, e para as crianças era Toddy, ou era limonada, ou alguma coisa assim. Coca-Cola também não existia, né? Então, eu perguntei para minha mãe, falou, o que ele quer da nega, mamãe? Minha mãe falou, não, ele é doce que ele quer, é doce. Aí meu pai, que era um cara muito gato, falou, acho que não é bem doce que ele quer dessa nega, não. E a minha mãe falou, cala a boca, dando moleque não tem idade para entender dessas coisas. Mas então, desculpa, a gente passa a falar do sanfoneiro daqui a pouco lá, mas eu tinha perguntado dos bondes, porque esses bondes aí tem uma história que você repintou esse quadro para mostrar que você... então, os bondes, eu gostava muito de bonde, né? Inclusive quando eu ia... Esse bonde era o bonde que ia para Souza, né? Era um bonde meio interurbano, porque Souza era um arrebalde, né? Eu nunca andei no bonde de Souza, ele era até mais bonito e maior do que o ônibus urbano, né? O bonde urbano. E então eu adorava aquilo, né, do bonde. Então eu gostava muito de desenhar bonde e caminhão, né? Até mais o bonde do que os caminhões, né? E então eu desenhava lápis na parede. Principalmente depois que eu entrei. Antes de entrar na escola eu desenhava com carvão. Minha mãe ficava brava, porque riscava de carvão, né, a parede. Depois eu comecei a desenhar lápis. Então, eu fiz aquele quadro, aí eu lembrei dos caminhões, principalmente que eu voltei, né, depois que começaram a derrubar a casa, eu fui lá ver as ruínas, e algumas paredes estavam de pé, e os caminhões e os bondes estavam lá naquilo. Me deu uma tristeza que eu até chorei, né, porque era dureza, né. Então... Você ficou dois, né, Alisson? Como que você não tinha esse detalhe? Eu esqueci desse detalhe, depois é que eu lembrei. Vou cortar aqui.